Shalom, Raverinho, tudo bem com vocês? Olha, estamos dando sequência, né? Iniciamos realmente. Eu espero no Sagrado conseguir levar adiante esse projeto que eu estou amando, que é exatamente a gente estudar basicamente um capítulo por dia das Escrituras, baseado, claro, ou tendo como base a Paraxá da semana. Então, hoje a gente está estudando Bereshit 15. Lá no Instagram, eu já coloquei um vídeo lá pela manhã, né? Porque vocês vão assistir à noite. Eu estou gravando agora às 8h40 da manhã, mas vocês só vão assistir às 20 horas. Mas já está no Instagram um vídeo falando sobre Emuná e Bitahon. São duas palavras que, aspas, se confundem. E a gente está trabalhando sobre isso hoje lá no Instagram e falando no português. E eu vou confessar que está errado. A gente está falando de fé, tá ok? Bom, já de cara eu quero pedir para vocês, porque eu não gosto depois de parar para ficar fazendo esses pedidos. Então eu quero pedir para você já curtir aí, ó, tá aí as nossas redes sociais. Eu devo deixar na tela, né, um pouquinho para que vocês possam seguir a gente. Temos 2 Instagrams, tá? Temos o da AIM Brasil e temos o do Adam Beit Midrash. Então, esses estudos que a gente está fazendo, eles, principalmente do curso do Evekut Neshama, nós temos um curso que a gente estuda realmente, capítulo por capítulo. Aqui eu pego um trecho, uma pincelada e exponho para vocês. No nosso blog também tem aibrasil.org/blog. Nós temos também lá cursos grátis, tá? Onde a gente também destrincha com um pouco mais de densidade cada capítulo da Bíblia, um por dia. E lá a gente já não fica somente em Bereshit, a gente vai mesclando, porque a gente vai estudar toda a Bíblia, como eu já tenho aqui falando nos nossos projetos. Então, dito isso e sem mais delongas, também está aqui, ó, se você quiser... aqui, se você quiser contribuir com esse ministério, fique à vontade de enviar sua tzedakah. Aqui, ó, isso aqui é muito importante, eu quase não falo, mas é a menina dos meus olhos, tá? Essa imersão em ESOD 144K. Se você, líder, quer transformar a sua comunidade em mentores, esta é o curso, tá? Essa é a imersão, funciona em 3 dias, é uma formação para mentores. A gente vai formar mentores para que eles formem outros mentores, outros mentores, outros mentores e por aí vai, tá ok? Bom, sem mais delongas, deixa eu compartilhar com vocês aqui o texto que a gente vai utilizar como base. Está lá em Bereshit 15, deixa eu confirmar aqui, Bereshit 15, do 9 ao 10, que diz assim, ó, Bereshit 15, 9 e 10. E disse ele, né? Tá falando o Eterno dizendo a Avram, tá? Toma para mim 3 novilhas, 3 cabras, 3 carneiros e uma rola e um pombinho. E tomou ele, Avram, né? Tomou ele isto tudo, partiu-os ao meio e pôs cada parte diante da outra. E a ave não partiu. Bom, bendito seja o Eterno pela sua Torá, tá? Bendito seja o Eterno, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos deu a sua Torá. Bom, pessoal, ontem quando eu estava refletindo sobre qual seria as mensagens, né? Porque a gente está fazendo 2 vídeos, um específico para o Instagram e outro específico que é maior, mais denso. A gente pode fazer mais no estilo de estudo aqui. No Instagram, ele vai muito mais como uma reflexão, sabe? Uma pílula reflexiva. Aqui não, a gente já fala com mais densidade, a gente pode destrinchar mais, tem mais tempo e por aí vai. Então, nós temos conteúdos específicos nos 2 lugares. Eu confesso para vocês que eu prefiro trabalhar no YouTube, porque o YouTube, os vídeos ficam organizadinhos por categoria, ou eu ainda não sei mexer com o Instagram, mas a gente vai chegar lá. Bom, vou até pedir para a equipe também verificar isso, que opa, calma aí. Eu ainda não tinha pensado nisso, veio à mente aqui agora, para a gente categorizar, de repente, categorizar lá no Instagram. Bom, nesse versículo que a gente leu,
a gente vai trabalhar aqui no YouTube o seguinte, a gente vai trabalhar no português. As pessoas chamam, por exemplo, do pacto das partes, né? Não está errado, mas a gente vai sempre preferir a expressão em hebraico, porque, por motivos óbvios, além de que a gente está trabalhando o original, e no vídeo de ontem, nossa, você precisa assistir o vídeo de ontem, porque foi muito fantástico, que é como se livrar definitivamente dos problemas financeiros. Assim, tá rico em novidade, em Hidushim. Então, como dito ontem, a gente vai sempre preferir utilizar as expressões em hebraico, por quê? Porque a gente atrai a energia daquelas letras, daquela palavra, e a energia da palavra nada mais é do que a consciência do divino colocado ali. Então, o pacto das partes em hebraico é Brit Beit Habetarim, tá? Que na verdade é a aliança entre as partes. Então, nesse capítulo de Bereshit 15, quando a gente fala da Brit Beit Habetarim, né, a aliança entre as partes, não é apenas um ritual antigo, mas é também um midrash vivo em forma de sacrifício. Então vamos lá, o que é um midrash? O midrash, na verdade, é uma maneira rabínica de interpretar e expandir os textos bíblicos. Então, assim, a gente tem um texto e o midrash ele vai expandir. E também dentro do midrash, a gente tem, obviamente, acaba-se tendo, né, vários outros estudos dentro daquele texto. E a gente vai trabalhar isso aqui hoje, tá bom? Então, os nossos sábios... Deixa eu voltar. O Midrash, ele vai falar que essa aliança das partes, ele é um sacrifício, é uma forma, tá? É uma forma viva de sacrifício, com camadas simbólicas e proféticas que os sábios de Israel e os mecubalins, o que são os mecubalins? Mecubalins são os cabalistas, tá? E os comentaristas clássicos viram como uma síntese da história inteira de Israel e da alma humana. Então, quando a gente pega esse texto de Bereshit 15, 9 e 10, eu falei lá no Instagram que a gente ia entender dentro desses dois pesuquim, desses dois versículos, a gente ia entender, inclusive, a nossa realidade atual. Tá? Porque a princípio é só uma aliança entre duas pessoas, mas na verdade a gente está falando de algo profético e que, obviamente, a gente aplica isso também na nossa realidade. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender nessa aliança das partes, pensando no sentido literal, tá? Ele é um rito de aliança de sangue. Então, na antiguidade, os pactos de sangue, eles eram selados, vamos por parte. Na antiguidade, os pactos de sangue, eles eram selados cortando animais ao meio. Tanto é que o Eterno manda cortar ao meio, né? Então, as partes do contrato, no caso, o Eterno e Avram, ali era Avram ainda, o Eterno e Avram, ou as duas pessoas, como foi eu e você, a gente passava entre as partes. E é dito que fazia-se um 8, né? Porque eu não vou saber fazer aqui para vocês direito, mas fazia um 8, porque, sabe, assim, um ia, o outro voltava, e aí fazia o 8. Os dois, um ia, o outro voltava, aí, enfim, tá? E aí o que acontece? Isso era selado. As duas partes, elas estavam selando o acordo. Então, quando as duas partes, elas transitavam, né, entre os animais que foram cortados, eles estavam dizendo implicitamente o seguinte: se eu quebrar esse pacto, que me aconteça o mesmo que a estes animais. Ou seja, se eu tenho uma aliança contigo e nós fizemos o pacto das partes, a aliança das partes, né? A Brit Beit Habetarim. E o que acontece? Se eu não cumpro a minha parte, eu estou dizendo o seguinte: olha, que aconteça comigo da mesma forma que está com esses animais, que é o quê? Que é eu ser cortado ao meio. E aí a gente vê uma base da seriedade disso, que é lá em Kohelet, né, Eclesiastes 5, Shlomo fala para a gente, quando estiver na presença do sagrado, a gente não fazer voto, não fazer um neder, tá? Neder, que é fazer voto de tolo, fazer um voto.
porque está se tornando um tolo. Néder é como se fosse esse pacto das partes, só que não é o pacto das partes porque não tem duas pessoas, é só uma. Então, quando eu digo, por exemplo, Eterno, eu vou fazer tal coisa, eu estou fazendo um voto ao Eterno, e se eu não cumpro, eu posso sofrer sanções. Agora, isso é um detalhe de um voto. Agora, se eu faço um néder, né, eu estou expressando ao Eterno um desejo. Eterno, eu vou ler agora todo dia 70 capítulos da Bíblia. Eu estou expressando um desejo. Agora, e que é perigoso, eu não devo fazer. Agora, se eu falo para o Eterno assim, Eterno, eu estou votando... eu estou votando que eu vou todo dia ler 70 capítulos da Bíblia. Isso é um néder. E como eu sei que eu não vou conseguir ler 70 capítulos da Bíblia, automaticamente eu posso morrer, entende? Espiritualmente falando, é claro. Então, a questão do néder, ou melhor, da aliança das partes, era exatamente isso. Se uma das partes não cumprisse, ela mesma, a que não cumpriu, estava se obrigando à morte. Entende? Então, quando o Eterno faz aliança das partes com Avram, a gente já sabe disso, você já ouviu isso 500 vezes. Avram não teria condições de cumprir a parte dele. Então, o que o Eterno faz? O Eterno coloca sobre ele um sono profundo e o Eterno passa pelas partes. Por quê? Porque o Eterno está dizendo para Avram, se eu não fizer o que eu estou te prometendo, sabe? O que eu estou te prometendo, que aconteça comigo o que aconteceu com as partes. Ou seja, se o Eterno não cumprisse a parte dele no acordo, o Eterno estava se obrigando a morrer. Mas como aquele que é vida morre, não morre. Então, e como eu digo, tá? Existe música assim... tem uma música, eu vou falar, que diz assim, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Essa música é a mais pura mentira. É a mais pura heresia. O Eterno não é fiel a ninguém, a não ser a ele mesmo. Calma, não desliga. Calma. O Eterno não é fiel a mim, por mais fiel que eu seja. O Eterno não é fiel a você, por mais fiel que você seja. O Eterno é fiel à palavra dele, que proferiu para você e que proferiu para mim. Então, o Eterno, ele é fiel à palavra dele. Tanto é que é dito que, mesmo se nós formos infiéis, o Eterno permanece fiel. Ok? Então, essa música é uma heresia. Isso não é uma verdade. O Eterno não é fiel a mim. O Eterno não é fiel a você. Por isso que quando... Aí eu tenho que fazer menção honrosa aqui, a apóstola, né, Valnice Milhomes, no início da minha conversão, quando eu estava no cristianismo, ela tinha uma série, possivelmente ainda tem, não posso garantir, ela tinha uma série de livros, né? O título era Orando a Palavra. Isso sim, de novo, eu não li a série toda, não estudei a série dela, eu só estou falando Orando a Palavra, e que na época eu orava a palavra, porque o que ela ensinava? Ela ensinava exatamente orar a palavra. E todas as vezes que a gente ora a palavra, vou aqui ampliar para você, no cristianismo reclama-se e diz que a gente não deve rezar. Mas deixa eu dizer para você, quando a gente reza, a gente está orando a palavra. Quando você fala o Pai Nosso, você está rezando a palavra, ok? Então, assim, nós rezamos a palavra. Rezar e orar é a mesma coisa, ok? Meditar com os nomes do sagrado é a mesma coisa de que rezar e que orar. Tá, ok? Então, por isso que é bom você estudar, porque você vai entender nessas coisas. Bom, dito isso, então o que acontece? O que o Eterno estava falando? Lá no versículo 17, a gente percebe que o Eterno rodou, né? Ele transitou, digamos assim, entre as partes sozinho. O que isso estava sinalizando? Que se Israel, porque ali, apesar de ser um homem, gente, isso aqui é muito importante. Você acha que você é só você, não é? Não, você não é só você.
Você não é só você não é só seu pai, sua mãe, sua família, você não é só a sua comunidade, você, como indivíduo, você representa um corpo. Quando a gente vê Shaul Hachalia falando, se não me falha a memória, lá em 1 Coríntios 11, sobre o corpo, né? Que se o dedinho mindinho sentir dor, a cabeça sente, por aí vai. Então você não é sozinho, você é um corpo. Quando a gente vê o Eterno fazendo a aliança das partes com Avram, ele não está fazendo a aliança das partes com um homem, com um indivíduo. Ele está fazendo com Israel, porque Avram estava ali fazendo também o Tikkun. Eu não posso explicar o que é Tikkun aqui agora, fazendo uma reparação do que Adão fez lá no Gan Eden. E detalhar, Adão não era um homem, não era o Adão. Era Adão, significa humanidade. Então, quando não foi um homem que pecou, Radassa, mas Shaul fala que o pecado entrou por causa de um homem e também por o outro será extinguido. Está falando, aí é uma linguagem figurada, porque Adão, quando Adão peca, ali é a humanidade. Eu tô dessa forma porque Adão pecou. Não, você tá dessa forma porque você pecou. Não foi Adão que pecou. Fomos todos nós que estávamos em Adão que pecamos. Então, quando o Eterno faz essa aliança com Avram, ele não está fazendo aliança com um homem, com um indivíduo, com um ser humano. Ele está fazendo aliança com Israel, com Israel. Por quê? Porque Adão simbolizava Israel. Aí eu vou dizer para você o seguinte, olha só, você ouça devagarzinho, você é israelita. Não, eu não sou porque eu não vou para nenhuma sinagoga, eu não guardo o Shabat. Você pode se tornar um israelita. Não, eu não quero essas coisas de judeu. Presta atenção. Ser um israelita não é ser judeu, ser israelita não é ser cristão, ser israelita não é ser muçulmano, ser israelita não é ser budista, ser israelita não é ser Hare Krishna, e ser israelita não é ser kardecista, e eu não vou falar todas as demais, ok? Até porque eu não conheço todas. Ser israelita não é ser mormon. Ser israelita não é ser Congregação Cristã do Brasil. Ser israelita e você, exatamente agora que está assistindo esse vídeo, você é israelita, eu vou te provar agora. Ser israelita não é ter uma nacionalidade israelense. Ser israelita não é ter nascido de mãe judia. Ser israelita não é praticar a religião, porque judaísmo não é religião. Ser israelita é ter um nível de consciência elevado. Então, a Aliança Israelita Natsratim, que é o nome da AIN, é o quê? É um grupo de pessoas que tem ou quer ter uma consciência, um nível de consciência elevada e que pratica o modus operandi do Mashiach. Então, se você tem ou quer ter um nível de consciência elevado, ok? Se você quer praticar aquilo que o Mashiach praticava, como eu falei lá no Instagram, se você quer ter, de fato, a mesma fé, né? A mesma emuná de Avraham, aí eu tô falando de Avraham, se você diz que é filho dele, aí, meus queridos, você precisa fazer parte da AIN, tá? Você precisa se tornar um talmidim, né? Ou melhor, um talmide, um discípulo ou uma talmidá, discípula do Mashiach aqui na AIN. Não é meu discípulo, é um discípulo do Mashiach aqui na AIN. Então, eu estou dizendo para você, você não é cristão, você não é judeu, você não é muçulmano, você não é Hare Krishna, você é israelita, desde que você tenha um nível de consciência elevada ou queira ter. E se você está assistindo aqui já com 20 minutos, com certeza absoluta, você, na pior das hipóteses, você quer ter esse nível de consciência elevado. E claro, na descrição tem os nossos contatos, você pode mandar um zap pra gente,
pode mandar um zap para a gente dizendo, olha, quero participar do grupo de discipulado. E aí você vai esclarecer suas dúvidas e a gente vai caminhar juntos, tá ok? Não é ser meu discípulo, é ser discípulo do Mashiach. Mas eu já sou, será? Eu não sei, tá ok? Se você faz exatamente como ele faz, beleza, você é discípulo do Mashiach. Se você não faz, aí não tem como ser discípulo, ok? Bom, se Israel quebrar, o que o Eterno estava dizendo? Se Israel quebrar, eu mesmo tomarei sobre mim o preço da aliança. Então, quando o Eterno transita entre as partes sozinho, ele está dizendo, se por um acaso, tá, que eu digo para você que Israel, há controvérsias, mas eu vou dizer em tese que não quebrou, tá? Em tese que não quebrou. Por quê? Porque Shaul vai falar que os oráculos, que a sabedoria do Eterno está em Israel, tá? Se você quer conhecer a palavra, você precisa conhecer em Israel. Ah, Radassa, eu tenho que mudar para Israel. Não, é o que você já está fazendo agora porque você é um israelita. O Eterno tem uma aliança com os israelitas. Ok? Isso é um fato. Então, a sabedoria do Eterno, os oráculos do Eterno, os mistérios do Eterno, o sode do Eterno, os segredos do Eterno está com o israelita. Lá em Zacarias 8, se não me falha a memória, diz que 10 homens de 10 nações vão pegar no tzitzit, na orla é tzitzit, que a palavra certa é essa. Vai pegar no tzitzit de um judeu, tá? E vai dizer, nós iremos contigo, porque sabemos que o Eterno está com você. Então, se você identifica o Eterno na vida de alguém que é um israelita, então, como saber se alguém é israelita? Além do nível de consciência elevado, se a pessoa está praticando aquilo que o Mashiach disse para praticar. Se ela está, tanto o Mashiach quanto os seus talmidim. Então, siga essa pessoa e se torne discípulo dele. Bom, os sábios dizem que o fogo e a fumaça simbolizam a Shekhinah, que é a presença divina, e o Din é a justiça unidas em um mesmo ato de amor e juízo. Aí a gente vai para um outro tópico, que é o seguinte, nós falamos do significado literal dessa aliança das partes. Agora, que foi o que me chamou a atenção, eu queria entender por que esses animais específicos. Tem tantos animais na face da terra, por que tinha que ser esses? Por que o Eterno pediu para chamar esses animais? E aí a gente vai descobrir isso aqui agora. O primeiro que a gente vai trabalhar em 3 níveis, Pshat, Remes e Sod, tá? Pshat é o literal, Remes é o alusivo e o Sod é o segredo. O primeiro animal que a gente tem aqui é o Egla, tá? O que é o Egla? É a novilha de 3 anos. Então, esse Egla, essa novilha, representa Israel em sua força. Aí você pode checar depois Irmiarro 46:20, Jeremias 46:20, tá? Então, a gente vai ver lá que Bezerra Formosa é o Egito. E aí a gente vai vendo essa questão lá de Israel. Por que 3 anos, tá? 3 anos é por causa da maturidade plena que esse Egla, né, chegaria. O Zohar diz que esta novilha alude para o Beit HaMikdash. O que é o Beit HaMikdash? É o templo, tá? E aos sacrifícios públicos que seriam oferecidos em nome de Israel. Então, quando o Eterno pede para ele trazer o Egla, né, essa novilha, não existia Beit HaMikdash, não existia Israel. Isso é coisa interessante. Aqui é muito interessante que me vem à mente agora. A gente é filho de Avraham. O povo judeu, quando eu digo judeu, ele surge a partir de quê? Das 12 tribos. Então, o povo israelita, ele surge quando? Ele surge a partir de, vamos colocar, a partir de Avraham, tá? De Avraham. Então, de novo, eu não tenho que nascer de mãe judia. Eu só preciso ter uma consciência israelita. De novo, quando eu falo consciência, eu não estou falando de intelectualidade. Eu estou falando de vivência, estou falando de prática, tá? Então, a gente não tinha o Beit HaMikdash, que só foi existir depois com Moshe, né? Que veio existir. E aí o que acontece? Mesmo assim, o Eterno já estava apontando para os sacrifícios, que são os korbanot, tá? Que são as ofertas que é dada a ele. Então, por isso que eu falei da questão profética.
A gente tem também o Es, tá? Que é a cabra de 3 anos. Então, a cabra, ela tem duas representatividades bem específicas aqui para o nosso contexto, que é o quê? Ela representa Yitzhak, que é Isaac, e também um aspecto do juízo, que é a Gevurah. A cabra é o símbolo do pecado e expiação. E aí a gente tem a referência, a gente vai ver Yom Kippur e também o bode, né? A cabra que vai para Azazel. E aí também 3 anos, porque indica a completude do julgamento que amadurece Israel. Egito, exílio e redenção. Então, Israel precisou de 3 estágios, digamos assim, de estágio porque fala de julgamentos, né, de 3 situações, para que pudesse completar esse julgamento e automaticamente esse amadurecimento, que foi o quê? Foi o Egito, né, quando nós fomos para o Egito, o exílio babilônico, por exemplo, e a gente ainda está em exílio, tá? Todos os... O que é o exílio? Deixa eu falar diferente. Exílio é quando a gente teve que sair da nossa terra. Então, nós tivemos que sair de Israel. Então, nós estamos exilados da nossa terra, tá? Então, primeiro foi no Egito, voltamos para a nossa terra e agora nós estamos exilados ou dispersos também nas nações. E depois virá a redenção com o Mashiach. E os cabalistas associam esta cabra ao reino de Yavam. Yavam é a Grécia, tá? Que corrompe a pureza espiritual e precisa ser julgado. O terceiro animal é o Ail. Ail é o carneiro de 3 anos. Aí o carneiro, ele vai representar o quê? Ele vai representar Abraham e o atributo de Hesed, porque Abraham é puro Hesed, tá ok? Hesed é bondade. Pessoal, tô olhando porque assim, tá uma dificuldade do vídeo ir para o YouTube, como diriam alguns, não vou falar isso não, não deixa para lá. Mas enfim, então, Abraham, tá? Na árvore sefirótica, cada sefirá tem um personagem, tá? Tem uma pessoa que personifica aquela sefirá. Abraham é Hesed, Yitzhak é Gevurah, a Hadassah é Hod, tá ok? E você, à medida que for estudando, você vai descobrir qual é a sua. Mas quando eu digo qual é a sua, eu estou dizendo da personificação, como eu posso explicar? É a que é mais proeminente, mas nós, obviamente, porque esse é o formato da árvore, tá? Obviamente que a gente acaba transitando e recebendo a energia de todas elas. Se você quiser saber mais sobre isso, nós temos aqui no nosso canal a playlist Devekut e toda sexta-feira, Bezrat Hashem, às 20h30 também tem aula aqui específica do curso Devekut, fora que a gente tem a formação Devekut Neshama, que aí é outro momento. Só para você ficar ciente que também tem na descrição informações sobre. Bom, Abraham, ele é Hesed. Aí a gente tem também o símbolo desse carneiro de 3 anos, Yitzhak, que é o substituto no Monte Moriá, que é o sacrifício substitutivo. Então, o carneiro de Yitzhak, tá? Que quando Abraham vai para o Monte Moriá sacrificar Yitzhak, que o Eterno fala, opa, não faz isso não, tá aí um outro carneiro para você colocar no local. E óbvio que a gente já sabe que está apontando para o Mashiach. Outra coisa dentro desse tópico dos carneiros é também ser de 3 anos. Aí aqui remete à tríplice fidelidade de Abraham, que é fidelidade de pensamento, palavras e ação. Eu, todas as vezes, todo dia, eu já falei isso em algum vídeo, eu quero falar aqui de novo. Todos os dias, inclusive antes de gravar, eu sempre oro da seguinte forma, Eterno, que o Senhor se manifeste através de mim por pensamento, palavras, e aí eu bato meu pé e mexo a minha mão, e obras, tá? Então eu quero te ensinar isso também, para que você, em benefício de todos. Eterno, se manifeste através de mim por pensamento, palavras e obras, em benefício de todos. Então, isso para quê? Para que onde quer que eu esteja, o sagrado, eu tenha a tomada de consciência de que
independente do que eu estiver fazendo, o Eterno pode, não só pode, mas eu quero, na verdade, que ele se manifeste através de mim em benefício de todos, tá? Seja no como eu pensar, como eu falar ou com as minhas ações. Na gematria e no Sod, o carneiro liga a redenção final, que é o Shofar Shel Hamashia, que é feito de chifre de carneiro de Abraham, tá? Que é feito do chifre de carneiro de Abraham. Então, quando a gente vê lá no Sefer Hassodot, né, Guiliano, Apocalipse, falando sobre as trombetas, né? Não são trombetas, tá? São shofarim, que é o plural de shofar. Então, o Mashia também tocará o seu shofar. O outro animal que a gente tem, aí já entra mais para a categoria das aves, né? A gente tem o tor, tá? Tor, acho que é tor, que é a rola. A rola é o símbolo da fidelidade conjugal. Isso a gente vai ter lá em Shir Hashirim, Cantares 2:12. Também representa Israel espiritual, que mesmo em exílio não troca o seu amado com letra maiúscula, claro. Então, Israel, como eu já falei, vou falar, todo judeu, vou falar dessa forma, para fazer diferenciação para você entender. Todo judeu é messiânico. Não existe judaísmo que não seja messiânico. A diferença é que um grupo acredita que o Mashiach já veio e outro grupo acredita que ele ainda virá. Tá? Essa é a única diferença, mas todo judeu, ele é messiânico. Se ele não é messiânico, ele não é judeu. É simples assim, tá ok? Então, tanto é que eu falei o quê? Shaul, ele fala, olha, a sabedoria, os oráculos, o conhecimento está onde? Está com Israel, está com o judeu, pensando num sentido mais teórico, vamos dizer assim, ou não, ficou estranha essa frase. Enfim, a sabedoria está com o judeu. Tá? Os oráculos do sagrado estão com o judeu. O sagrado se revela na sua plenitude para o judeu. Tá? E aí a gente amplia falando dos israelitas, ok? Até porque hoje, quando a gente vê, eu falei lá sobre pegar na orla de 10 judeus, eu quero dizer para você o seguinte, quando Israel foi dividido, a gente ficou com duas tribos, do norte e do sul. Então, uma tribo, ela ficou com Judá, Menaché, duas tribos e meia, e depois as outras 9,5, né, que seriam colocaram como as 10 tribos. As 10 tribos perdidas da casa de Israel. Quando Yehoshua ele fala, olha, eu vim para aqueles que estavam perdidos, né? Ele está se referindo às 10 tribos perdidas da casa de Israel. O que significa? Significa que você não sabe disso, mas eu vou falar agora de maneira muito, nem sei, com muita humildade e parcimônia. Você é um israelita, sabe? Você que está dentro de uma igreja evangélica, vou falar diferente, falei errado, perdão. Você que está dentro de uma igreja evangélica, por exemplo, você é um efraimita. Você faz parte das ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Porque na época da Santa Inquisição, que de santa não teve nada, só teve massacre, foi uma espécie de holocausto também. O que a Igreja Romana fez? Dentre outras coisas, ela obrigou os nossos pais a se converter ao cristianismo, senão eles morriam. Então você, tanto quanto eu, que estava aí dentro, você que está dentro de uma igreja evangélica, aí a gente tem, eu vou deixar aqui, seria muito bom você pesquisar A Estrela Oculta do Sertão. É um documentário muito bom que vai mostrar para você que a tua alma ela é judaica. Por isso que você está assistindo esse vídeo até agora e tem assistido os outros, porque a tua alma é judaica. Então, você está dentro de uma igreja evangélica, mas você é um efraimita. Vai chegar um momento da história, né, que quando a gente conseguir fazer, a gente aspas, né, quando for feito esse DNA espiritual, vai dizer de qual tribo você é. Então, de novo, você que está dentro de uma igreja evangélica, você é um efraimita. Você é um daqueles, tanto quanto eu, que estávamos perdidos, sabe? O exílio fez isso, né? O exílio nos dispersou. Existe um seminário que o Rosh Yohanan Ben Avraham ele faz, e eu vou comunicar aqui quando for feito. Geralmente ele faz online, mas está para ter um presencial aqui no Rio, e eu vou
obviamente eu nem falei com ele, mas eu vou conversar com ele para eu poder anunciar aqui para você fazer. Quando você fizer esse seminário, quando você fizer, você vai entender com muita clareza que de fato você é um efraimita. E aí todo efraimita a gente vai chamar de quê? De israelita. Então você tem uma neshama israelita. Você tem uma neshama judaica. Quando a gente fala de fazer techuvá, de retornar ao sagrado, é para retornar fazendo aquilo que ele ordenou que os israelitas fizessem. Consegue entender? Então, assim, eu estou trazendo isso aqui muito novo, nunca falei, eu acho, tão abertamente sobre isso aqui. De novo, se você quiser, na descrição tem os nossos contatos, você pode me chamar, que vai ser um prazer ter essa troca com você, tá bom? Mas vou falar de novo. Você tem uma nacionalidade israelita. Estou falando em termos... Nacionalidade não, uma naturalidade, tá? Você tem... Como é que eu diria isso, entende? A sua alma é uma alma israelita. A sua constituição, a tua essência é israelita. O que acontece é que você está perdido. Porque o exílio faz isso. O exílio nos deixa perdidos. O exílio tira da gente o nosso norte, sabe? O nosso referencial. Mas você é um israelita. E eu digo para vocês com conhecimento de causa, tá? A gente faz muita coisa que o Eterno não mandou que a gente fizesse. E aquilo que ele disse para a gente não fazer e a gente acaba fazendo é o que se torna peso para nós, tá? Então, voltando. Outra coisa, a rola, ela aparece em par. Geralmente, elas são aves que realmente vivem aos pares, tá? Por isso, no rito, ela não é cortada, indicando que o amor entre o sagrado e Israel não será separado, mesmo com exílio e juízo. Vem agora o Goal, que é o pombinho. Ela representa, representa as almas dos justos, que é também chamado Neshamot Tzadikim, e a pureza interior. Então, a pombinha, ou pombinho, ela representa a alma de um tzadikim, a alma dos tzadikim, tá? É também usada em korbanot de purificação. A gente vai ver isso lá em Vaikra, Levítico 12 e 14. Também remete ao Ruach HaKodesh, que paira como pomba, lá em Bereshit 1:2, Gênesis 1:2. Por isso também não é dividida, tá? A alma dos justos e o Ruach, e o espírito não podem ser partidos, tá? Agora a gente vai ver, segundo o Midrash Bereshit Rabbah 44:17 e o Zohar Bereshit 78b, eles ensinam que esses esses animais representam 4 exílios. Então, 4 exílios, 4 animais. O primeiro animal é a novilha. Qual é o exílio? Bavel, Babilônia, que é o domínio material. Lá em Guiliana, no Sefer Hassodot, Apocalipse vai falar, sai dela, povo meu. Ou seja, o povo do sagrado tem essa advertência que é sair de Babilônia. E muitos estão em Bavel, que é um domínio material também. O outro é a cabra, que é o Madai, que aí o reino é o Madai, que é Pérsia, que é sensualidade e luxo. O carneiro é o Yavan, que é a Grécia, razão e idolatria da mente. A ave, que é o Tzipor, tá? Que é Edom e Roma, que é o exílio mais notório, digamos assim, que a gente está vivendo. A gente vive no exílio romano, tá? Edomita, que é de Roma. E fala do quê? De orgulho e espiritualização da violência. Então, quando a gente vê o pacto ou a aliança entre as partes, a gente vê hoje, na atualidade, a gente, nesses 4 exílios, as pessoas, graças ao sagrado, eu e você não, até porque você já assistiu o vídeo de ontem, então você sabe que como lidar com as questões materiais. Então, as pessoas lá fora, o seu vizinho, ele vive debaixo de um domínio material, sensualidade e luxo,
razão e idolatria da mente, a racionalização, e também o orgulho e a espiritualização também de violência. Então, esses 4 animais simbolizam esses 4 reinos, esses 4 exílios, essas quatro dinastias que a gente precisa eliminar de dentro de nós. Agora, as aves, quando elas descem sobre as carcaças, lá no Passuque 11, representa Edom, que é Roma, tentando profanar o sacrifício santo. Eu vou precisar parar nisso daqui. Quando a gente... Todo curso teológico, né, eu falo cristão, todo curso teológico vai dizer que Iosef, que José é o tipo, né, falando de tipologia, é o tipo mais perfeito do Mashiach. E de fato é. Eu vou preparar um material para a gente mostrar quem é Yehoshua, fazendo as comparações com o que Roma diz que é. Como eu posso dizer isso? Eu vou mostrar para vocês quem Roma diz que é o Mashiach e quem o sagrado e quem o Mashiach de fato é. Eu estava até pensando, eu tenho 2 amigas muito específicas, não, 3 amigas em específico. Se você perguntar para elas quem sou eu, elas vão falar coisas que vai combinar entre elas, mas cada uma vai dizer uma coisa. Mas se você me perguntar quem eu sou, e se você conviver comigo, você vai ter a sua experiência. O que eu quero dizer? Fala-se muita coisa sobre Jesus, de verdade, sobre Jesus. Mas se você parar de fato para conviver com ele, você vai e conseguir entender o que ele está querendo dizer, você vai perceber que te disseram um Jesus diferente do que está na Bíblia. Então, isso é o que Roma faz. Roma, a gente tem, por exemplo, Iosef, né? José do Egito, Iosef, quando ele chega no Egito e mudam ele completamente, trocam a roupa dele, trocam o nome dele, trocam a maquiagem dele, coloca ele é outra pessoa. Tanto é que os irmãos nem conseguiram reconhecê-lo. Agora, quando ele chama os irmãos para o particular e tira aquela indumentária egípcia, os irmãos passam a ver quem de fato ele é. Então, Roma trabalha um Iosef, aspas, um Iosef bem egípcio, mas Yehoshua, ele quer se despir para você e te mostrar na intimidade quem ele realmente é, tá? Então, isso é uma coisa que, Bezrat Hashem, eu vou fazer essas comparações em algum momento. Talvez, quando chegar na Parashá de Yosef, quem sabe, eu faça isso e você vai ver quem é e quem não é Yosef, quem é e quem não é Jesus, quem é e quem não é Yehoshua. Bom, Avram, o que ele faz? Ele afugenta, fazendo essas aves, né, que estavam querendo comer ali do sacrifício. Então, quando ele afugenta, é um sinal de que Israel, mesmo no último exílio, que é esse que a gente está vivendo, é o último exílio, resistirá à corrupção espiritual. Corrupção espiritual por causa de quem? Por causa de Edom, que é Roma. Então, a corrupção espiritual do Império Romano e de seus herdeiros, tá? Que aí, quando a gente fala dos seus herdeiros, a gente está falando de um cristianismo imperial. As aves, outro ponto agora, as aves não foram cortadas. Aí aqui a gente tem o mistério da unidade espiritual. A tradição diz que as aves simbolizam Israel e o Mashiach, os únicos que não serão divididos, pois constituem um só corpo espiritual. Lembrando que o Mashiach, ele veio resgatar quem? Ele veio resgatar Israel. De novo, eu acho que você entendeu, mas vou falar pela última vez, tá? Ele veio resgatar Israel. Não está falando de brasileiro, não está falando de judeu, não está falando de italiano, de alemão, de americano, de cubano, de venezuelano. Ele veio resgatar Israel, tá? Não está falando de israelense, tá? Não está falando de israelense. Ele veio resgatar Israel. Entendeu? Entendeu? Nível de consciência elevado.
O fato de não partir significa que, mesmo nas divisões históricas, tribos, diásporas e cismas, a Neshama de Israel permanece una diante do sagrado. Por isso, as aves de rapina que descem para devorar, lá no versículo 11, são as forças da Sitra Ahra, que tentam separar o que é uno. Abram as afasta, preservando a santidade da aliança. Bom, o que é a Sitra Ahra? Sitra Ahra são as forças contrárias, tá? Então, popularmente, vão falar de demônios, a gente vai chamar de Shedim, tá? Que são forças contrárias, tá bom? Finalizando, tá? Quase finalizando, a dimensão profética, penúltimo tópico, depois a gente vai para a conclusão. A Brit Beit Rabetarim é considerada a profecia raiz de toda a história messiânica. As metades simbolizam a carne dividida do homem e de Elohim, uma relação rompida desde o Éden. O fogo que passa sozinho anuncia que o sagrado restaurará o vínculo, tomando para si o destino do homem. O Midrash vai falar que se afastar das aves na questão ética é o seguinte: lá no Pirkei de Rabi Eliezer 28, é dito da seguinte forma: as aves são os pensamentos impuros que descem sobre o sacrifício da alma. Quando Avram se afasta, ele ensina que a pureza da intenção é o verdadeiro guardião da Brit. Brit é o quê? Aliança, tá? Intenção é kavaná, é a intenção do coração. Então, quando a sua kavaná está pura, isso é a verdadeira, essa pureza, né? É o verdadeiro guardião dessa aliança. A oferenda, o korban, né? Um korban, uma oferta, uma oferenda sem kavaná, sem intenção, é carcaça. Com kavaná, torna-se altar. Finalizando, concluindo de fato, o pacto das partes não foi apenas um sinal para Avram, mas a liturgia cósmica da reconciliação. Os animais representam os mundos caídos e as dimensões da alma. O corte simboliza a ruptura do Éden. O fogo é a presença restauradora que passa sozinha. E as aves não cortadas representam a unidade messiânica que será revelada em Yehoshua, a tocha viva da aliança. Então, os nossos sábios, lá em Bereshit Rabá 44:18, diz o seguinte: quando o fogo passou entre as partes, o universo tremeu, pois o sagrado jurou por si mesmo que nunca abandonaria a semente de Avraham. E quem é essa semente? Todos aqueles. Quem é meu pai e quem é minha mãe? Perguntou Yehoshua. Chegaram para ele e disseram assim: olha só, teu pai e tua mãe estão te chamando. Aí ele falou assim: quem é meu pai e quem é minha mãe? Né? Quem são os meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade do pai. Então, só lembrando, te aconselho a assistir a série A Estrela Oculta do Sertão. Tem aí as nossas redes sociais, nos siga nas redes sociais. Pela manhã tem uma reflexão no Instagram com a ajuda de Hashem. E à noite, tá? À noite, às 20 horas, 20 e 30, terá também aqui no YouTube. A gente está estudando, né, um capítulo. Aqui a gente está estudando, basicamente, um capítulo por dia, com trechos pequenos. Mas eu quero dizer para você que no nosso blog tem cursos grátis. A gente estuda um capítulo da Bíblia por dia com maior densidade. Nós temos também o Adam Beit Midrash, onde a gente estuda, por exemplo, se eu dou um estudo aqui que tem uma folha, 3 folhas, 4 folhas, no Adam Beit Midrash você vai ter livros. É real, tá? É real, é real. Você tem livros para estudar. Falando de capítulos, você tem, claro, você vai ter algumas páginas. Agora, da Paraxá toda, a gente chega a ter livros de fato, tá? Sim, o material que está lá não pode ser compartilhado, não pode ser utilizado que não seja para o seu estudo. É isso, pessoal. Por favor, siga se você ainda não nos segue, segue aí, por gentileza. Curta esse vídeo, compartilha, gente. Compartilha, nos ajude a levar a palavra do Criador.
Se você puder e quiser, né, tá aqui a nossa chave Pix, tá aqui, tá? Imersão em Yesod para você levar para a sua comunidade e transformar mentores, transformar líderes em mentores. Shalom, shalom. Amanhã, às 20h30, Bezrat Hashem, nós vamos ter uma aula imperdível. Gente, de verdade, assistam as aulas do curso Devekut Neshama, que elas, a partir da terceira aula, elas só vão ficar disponíveis 72 horas. E lá na nossa área de membros, né, na área dos Talmidim, tem já vários conteúdos lá, como o curso Voltando à Origem, para que vocês entendam esses meandros que a gente vai falando aqui com nível de profundidade muito maior. Bom, é isso. Shalom, shalom. Lehitraot.